galera, questão número 9. Nós temos a malha quadriculada ABCD e dentro dessa malha quadriculada há duas figuras, o triângulo PQR e o quadrilátero STUV. A gente precisa encontrar a área do quadrilátero. O que acontece? É importante a gente observar que o enunciado não nos disse a área de cada um dos quadradinhos que compõem a malha. Sempre que isso acontecer, anota que é importante. A gente vai considerar que cada um desses quadradinhos tem uma unidade de área. Beleza? Se a gente olhar para o triângulo PQR, observe que ele é formado por duas metades de um quadrado, ou seja, esse triângulo ele vai ter uma unidade de área, porque ele tem a metade desse quadradinho e a metade desse quadradinho. Quando a gente formar, a gente vai ver que tem um quadrado inteiro. Beleza? Olhando para esse quadrilátero, nós temos 1, 2, 3, 4 quadrados. Beleza? E reparem que esse pedaço, junto a esse pedacinho, forma mais um quadrado. Mas, Júlio, como é que eu vou perceber? Repare que se você tirar esse pedacinho e aqui colocar, você forma um quadrado inteiro, tá bom? Então, juntando essas duas partezinhas aqui, a gente tem mais um quadrado. E aqui, juntando essas duas partezinhas aqui, a gente também forma mais um quadrado. Então, reparem que nós temos 6 quadradinhos. Portanto, o quadrilátero STUV ele tem 6 unidades de área, nesse caso, gabarito letra D. Questão número 10. Nós temos um cone e a gente precisa encontrar a planificação da superfície lateral, ou seja, a área lateral dessa figura de maneira planificada. Planificar nada mais é do que você abrir a figura, mostrar a figura aberta, beleza? Observe que quando a gente abre o cone, a gente tem um setor circular que representa a área lateral, ou seja, a superfície lateral, e nós temos uma circunferência, que no caso é a base. Então, como a questão que é a área, né, a superfície lateral, a gente tem que o gabarito é letra A. Aqui nós temos um setor circular, tá bom? Show de bola. Vamos para a questão número 11. Um aluno, ao calcular 3/5 de 10 nonos do número 60, obteve o resultado correto igual ao valor ao número n. A gente quer saber o valor de n. A preposição de e as suas variações, de, do, da, sempre pede para a gente um produto. Então, na verdade, a gente tem o produto. Ó. 3/5 de 10 nonos, 3/5 vezes 10 nonos do 60. Então, a gente tem essa expressão aqui. 3/5 vezes 10 nonos vezes 60. Beleza? Claro que aqui a gente já pode simplificar. Mas como os cálculos são fáceis, eu vou mostrar de uma maneira diferente. Olha só. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 9, 45. Até aí tudo bem? Claro que se eu multiplicar 30 vezes 60 e dividir por 45, eu chego à resposta sem nenhuma dificuldade. Agora, se a gente dividir 30 e 45 ambos por 15, a gente obtém 2 sobre 3, que multiplicado por 60 vai dar 40. Por quê, Júlio? É simples. 2 vezes 60, 120. E dividido por 3 dá 40, que é justamente o valor de n. Portanto, gabarito, letra B. Questão 12. A gente tem uma tabela que mostra a quantidade de meninos e meninas. Melhor, meninas e meninos. Tudo bem? 36 meninos e 12 meninas. Dentre essas 4 assertivas, a gente precisa saber qual delas melhor representa essa quantidade de pessoas, né? 36 meninos e 12 meninas. Observe que o número de meninos é justamente o triplo do dobro do número de meninas. Com base nisso, a gente já podia eliminar essa daqui facilmente, né? Não tem dificuldade, porque aqui está meio a meio. Agora observe o seguinte, se a gente pegar uma circunferência e a dividir em 4 pedaços, observem que podemos ter, por exemplo, esses 3 pedaços aqui, que representam justamente o triplo desse. Portanto, o gabarito vai ser letra D. Esse setor, esse gráfico de setor, melhor representa, porque nós temos 3 partes para os meninos, que são essas 3 partes, essa e essa, e a gente tem apenas uma parte para as meninas, que é essa parte aqui. E 3 é justamente o triplo de 1. Portanto, nessa questão, o gabarito é letra D. Questão número 13. Ela fala o seguinte, que 8 professores confeccionaram as bandeiras da festa junina
do ano de 2015 em 6 horas de trabalho. No ano de 2016, há 12 professores e eles vão confeccionar a mesma quantidade de bandeiras. A gente quer saber o tempo que eles vão levar. Então, reparem o seguinte, é uma questão característica de regra de 3. 8 professores, 6 horas, 12 professores, x horas. Observe que a quantidade de professores está aumentando. Se 8 professores confeccionam uma determinada quantidade de bandeiras em 6 horas, obviamente, ao aumentar a quantidade de professores para poder confeccionar uma mesma quantidade de bandeiras, eles vão levar menos horas. Isso significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Em uma regra de 3 simples, quando as grandezas são inversamente proporcionais, basta a gente multiplicar de lado 12 vezes x e 8 vezes 6. Tá legal? 8 vezes 6, 48. O valor de x vai ser a divisão 48 por 12, que dá 4. Portanto, gabarito letra D. Questão número 14. Uma escola está promovendo um concurso de redação entre os alunos de duas turmas, A e B. Beleza? A turma A possui 12 alunos. A turma B, 16 alunos. A questão quer saber o seguinte: um número máximo de maneiras distintas que essas medalhas podem ser entregues. Em prova de magistério, olhou essa expressão ou expressões sinônimas, número máximo de maneiras, número máximo de formas, já sabe que a gente vai trabalhar com o princípio multiplicativo. Então, basta multiplicar 12 vezes 16, que dá 192. Gabarito é a letra B. Última questão, ela diz o seguinte: um terreno quadrado, ele tem perímetro igual a 6 hectômetros. A gente precisa saber a área desse terreno. Quando a gente tem um quadrado, o quadrado ele é um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Observem que eu chamei esse lado de x, porque a questão me deu o perímetro, tá bom? Se esse lado aqui é x, obviamente todos os lados desse quadrado também terão a mesma medida x, porque em um quadrado as dimensões são todas iguais. Se o perímetro é 6 hectômetros, significa que a soma desses 4 lados equivale a 6 hectômetros. X mais x mais x mais x, 4x. Então, a gente sabe que 4 vezes x tem que ser igual a 6, uma vez que é o valor do perímetro. Assim, a gente consegue chegar ao valor do lado. É só dividir 6 por 4, que dá 1,5. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Se o lado do quadrado é 1,5, a gente tem que saber o seguinte: para encontrar a área do mesmo, basta elevar o lado ao quadrado. E 1,5 elevado ao quadrado dá 2,25. Como as dimensões estão em hectômetros, temos hectômetros quadrados, tá bom? Então, gabarito, letra A.